galera, voltei para falar com vocês sobre mais um país africano que está participando do Mundial de 2022. Hoje nós iremos conhecer um pouquinho da história e da geografia do país Marrocos. Vamos começar pela sua bandeira. A bandeira do Marrocos data de 1912. Tem um pentagrama conhecido como símbolo de Salomão. Esse pentagrama representa os 5 pilares do Islã, a religião do Marrocos, aponta para o elo entre Deus e a nação, e a sua simbologia aparece associada ao brasão de armas, onde há uma frase em árabe que diz: se acudires a Deus, ele acudir-te-á. Então, o brasão de armas do Marrocos ele é muito peculiar. Temos então esse brasão real de armas marroquino, que foi introduzido a 14 de agosto de 1957. Ele consiste de um pentagrama representando o selo de Salomão no fundo vermelho, com a cordilheira de Montanha do Atlas encimado com o sol nascente, com 15 raios dourados num campo azul com a coroa real. Esta simbologia da heráldica marroquina segue a lógica da bandeira de Marrocos. Suportando o escudo estão 2 leões, representando então o mítico leão do Atlas, um animal muito forte no imaginário marroquino. E aqui nós temos agora a sua bandeira. A bandeira do Marrocos é toda vermelha com um pentagrama verde no meio. Essa bandeira foi instaurada pela primeira vez com a dinastia Alauíta no século 17. A bandeira marroquina foi utilizada pelo movimento nacional desde os inícios dos anos 1930 e acabou por ter um lugar primordial em todas as manifestações anticoloniais e ocasiões oficiais do país. Esta situação de cariz nacionalista levou Mohammed V a adaptá-la definitivamente em 1947, altura que ordenou instalá-la num dos pavilhões do seu palácio. Nós iremos falar um pouquinho agora sobre a cultura e a história do Marrocos. Muitas civilizações vão assimilando partes das culturas dos povos que as colonizaram e também dos países vizinhos. Marrocos é um país com povo árabe e com povo berbere, com mente aberta e que cada vez mais fica receptivo a novas ideias e novas mentalidades. Hassan II tornou-se rei em 1961. Durante a década de 1990, o rei fez grandes avanços em direção à liberalização econômica e política. Ele faleceu em 23 de julho de 1999 e foi sucedido por seu filho Mohammed VI, atual monarca, que prometeu continuar as reformas. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura do Marrocos e seus costumes. Como todos os países em todo o mundo, cada país, cada cidade detém uma cultura própria. E assim é com Marrocos. Vamos ver algumas coisas interessantes aqui sobre a sua cultura. Os marroquinos respeitam muito os idosos. Se uma mãe marroquina disser alguma coisa, ninguém vai discutir com ela e aceita o que foi dito. No interior do país, os familiares mais novos beijam a testa ou a mão dos seus avós e pais. Nas casas marroquinas, tem-se o costume de se tirar os sapatos à entrada como sinal de boa educação. E, como em outras culturas, deve levar uma prenda sempre que visita uma casa pela primeira vez. Vamos falar um pouquinho agora sobre as suas tradições. As mulheres começam já a ter um papel ativo na sociedade, onde muitas jovens trabalham em farmácias, supermercados e lojas de roupa. Mas é raro ver mulheres trabalhar em casa de comércio ou no interior rural de Marrocos. Apesar de nem todas as mulheres usarem lenços para cobrir os seus rostos, quando se visita Marrocos, tente ter algum decoro na roupa que você veste. Não convém andar com saias muito curtas, decote muito fundos, ou os homens tirarem a camisa em público, mesmo que esteja muito calor. É considerada falta de respeito. A roupa tradicional de Marrocos é muito variada e muda de região em região e até de cidade em cidade. Vamos falar um pouquinho sobre a sua religião. A religião do Marrocos é o Islã e é seguida pela maioria do seu povo, mas eles podem seguir outra religião livremente. O governo legislou que não é permitido que se mude de religião e principalmente não permite propagandas para que se altere a religião inicial. O Islã frisa a questão de saber distinguir o bem do mal e de se tornarem pessoas melhores. O Ramadão ajuda nessa caminhada,
no chamado Dia do Julgamento Final. Nesse dia, todas as ações das pessoas são avaliadas. O Ramadão é a altura em que se faz jejum de dia e a purificação à noite. Essa cultura religiosa é seguida em Marrocos, sendo os 5 pilares do Islã, que envolve também a ajuda aos mais pobres. Muitos são os restaurantes que fecham a hora do almoço durante o Ramadão. Nas horas mais turísticas não fecham. Se puder, evite comer na rua durante essa altura do jejum. Claro que é um país onde a religião tem uma grande importância. As mesquitas são locais sagrados e os não muçulmanos não podem lá entrar. Mas de resto, todos os outros monumentos estão abertos aos turistas. Vamos falar um pouquinho sobre a sua gastronomia. Um dos hábitos da cultura do país é comer com as mãos, ou com a ajuda do pão marroquino e sempre com a mão direita. A mão esquerda é usada para a casa de banho. Os marroquinos têm o costume de beber chá com hortelã, e você será sempre convidado para beber um chá. As especiarias são usadas em abundância, como por exemplo a canela, o cominho, o gengibre, o sésamo, açafrão e pimenta preta. A tradição manda que se coma de uma única travessa em comum para que todos se sentarem à mesa. Porém, nos restaurantes sempre há talheres para poder comer se você não se sentir à vontade para comer com as mãos. E aqui agora nós iremos falar um pouquinho sobre o seu artesanato. Faz parte da cultura marroquina negociar. O que quer que você queira comprar, prepare-se para negociar. Sempre muito simpáticos, os comerciantes marroquinos começam a negociação sempre com valores elevados para manter a conversa. Vá apontando para um valor baixo e diga sempre que é muito caro o que oferecerem. Claro que você tem que ser correto na negociação, né? E não vai insistir num valor muito irrisório por uma peça que você sabe que vale mais. Eles vão sempre pedir muito. Tente chegar ao meio termo. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre a seleção do Marrocos. A seleção marroquina participará de sua 6ª edição da Copa do Mundo de Futebol de 2022. Aqui nós temos os principais jogadores da seleção do Marrocos. Você pode estar pausando o vídeo e acompanhando as informações, como o nome do jogador, posição que ele joga, que time que ele está atualmente. Aqui nós temos a atual seleção do Marrocos com todos os jogadores, os principais e aqueles que provavelmente podem se destacar nesse Mundial, além de informações de prós e contras da seleção. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido um pouquinho sobre o Marrocos. Eu encontro vocês no próximo vídeo falando sobre mais um país africano que está participando da Copa do Mundo de 2022. Tchau, tchau!